Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à aula de colagem intuitiva. Eu sou a Jéssica Oliveira, artista visual e arte educadora, e hoje eu tô aqui para mediar o seu encontro com a colagem. E antes da gente entender melhor o que é a colagem intuitiva, eu vou contar um pouco da minha trajetória até aqui. A minha história com a colagem começou há 8 anos, só que de uma maneira um pouco diferente. Eu comecei a explorar a colagem de tecidos em tela. Então, eu sempre tive vontade de trabalhar com têxtil, né? Por conta das minhas referências com a minha mãe, queria trazer esse tipo de elemento para minha pesquisa artística. Então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com colagem em tela. E é um trabalho que eu desenvolvo até hoje e que eu sou completamente apaixonada. E esses meus trabalhos, eles são abstratos, né? E eu trago muito deles para essas colagens de papel hoje também. Em 2021 eu comecei a fazer uma pós-graduação em arte terapia. E em 2022 eu comecei a desenvolver umas oficinas de arte terapia num centro-dia para idosos. Eu comecei a desenvolver uma aula de colagem. E aí, para levar de exemplo para eles, surgiu essa primeira colagem, que é a culpada de tudo, porque a partir dela eu fiquei completamente apaixonada por esse processo e comecei a explorar e fazer cada vez mais. Então, essa foi a primeira colagem que eu levei para apresentar a proposta do exercício para eles, que era pegar vários recortes, como dá para ver aqui, tem alguns desenhos também, para eles montarem como se fosse um autorretrato deles, só que com coisas que eles encontrassem nessas revistas que representassem eles de alguma maneira. Então eu fiz esse exercício para levar como exemplo e a partir daí eu não parei mais. Eu comecei a explorar a colagem cada vez mais, fui inserindo elementos que eu gostava bastante, elementos que eu não gostava tanto, mas eu falei, deixa eu experimentar para ver se fica legal ou não. E assim, a partir da experimentação é que eu fui descobrindo coisas que eu queria deixar nas minhas composições e coisas que eu não queria. Então, parte do meu processo é deixar a mesa cheia de elementos, né, que eu tenho à disposição e trabalhar pegando uma coisa, juntando. Peguei uma folha de livro, um recorte, uma folha mais colorida, né? Usei uma tinta, eu gosto muito de usar aquarela, usar caneta. Então eu gosto de realmente curtir esse processo. E aí eu percebi que a minha colagem, ela é muito intuitiva. Eu gosto de trazer a imagem principal, que é sempre uma obra de arte. Eu gosto de trazer, dar um novo significado para essas obras, né? Então, a minha única escolha mesmo no meu processo artístico é essa primeira imagem, que é a obra de arte. Eu já usei fotos de pessoas queridas na minha vida também, dei de presente. E a partir daí eu vou usando os outros elementos que eu tenho aqui para fazer essa composição. E aí eu me deixo levar. Então é um processo muito gostoso e eu não fico me preocupando com o resultado. O resultado é uma consequência desse processo. Então eu apenas deixo fluir. E essa é um pouquinho da minha história com a colagem. E nessa aula eu vou compartilhar com você como foi o meu processo criativo para chegar nessa colagem que eu desenvolvo hoje. Não tem segredo, a questão é sempre querer experimentar cada vez mais e explorar os elementos que você tem à mão. No caso eu explorei coisas que eu não gostei, coisas que eu gostei, coisas que eu falei, quem sabe num outro momento, ainda não consegui encaixar no que eu faço hoje. E eu espero que você curta esses exercícios e que seja só o pontapé inicial para você explorar cada vez mais a partir desse nosso encontro. Bom, e o que é a colagem intuitiva? A colagem intuitiva é muito mais que uma simples técnica artística. É uma jornada de autoexpressão e descoberta. E nesse processo criativo, mergulhamos profundamente na nossa intuição. Deixamos de lado qualquer tipo de pensamento lógico para explorar livremente a nossa imaginação.
Os elementos da colagem, seja fotografias antigas, recortes de revistas, pedaços de tecidos ou outros objetos, eles se tornam os tijolos que vão construindo essa narrativa visual. E cada escolha é uma expressão autêntica de quem somos, capturando momentos de beleza, nostalgia, memórias e até desafios e confrontos internos. Além disso, a colagem intuitiva é um convite à experimentação e descoberta. À medida que nos entregamos ao fluxo criativo, descobrimos novas combinações de materiais, formas, cores que nunca teríamos imaginado. Por isso que cada peça é uma jornada única, repleta de surpresas. Portanto, eu espero que você curta essa jornada de exploração e autoconhecimento através da colagem intuitiva. Seguinte, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu costumo usar nas minhas colagens, que pode ser diferente do que você tem aí. Eu quero que você use e explore o que você tem em mãos. E depois, com o tempo, você pode ir adquirindo outros elementos que você acha que vai ficar uma combinação bacana nesse processo, tá? Bom, os materiais que não podem faltar aí com você agora: cola bastão ou cola líquida, tesoura de corte reto ou tesoura criativa, base para fazer a colagem, folha branca ou folhas coloridas, recortes de imagens de livros ou até fotografias. Aqui vai algumas opções de materiais complementares para te ajudar no seu processo de colagem. Muita gente gosta de usar o estilete para fazer alguns recortes internos numa imagem já cortada. Então, o que eu indico? Uma tábua de corte. Caso não tenha uma tábua de corte nesse primeiro momento, pode ser usado uma placa de papel Paraná ou até mesmo papelão. Isso vai auxiliar na hora de cortar e não vai estragar a sua mesa. Tinta guache, tinta acrílica ou até mesmo aquarela são opções muito interessantes para inserir também nesse processo de colagem. Fita adesiva também é uma opção muito interessante. Glitter, lápis de cor, giz pastel, canetas de todos os tipos, tecidos e barbantes são apenas alguns dos materiais que é possível usar no processo de colagem. E é claro que há muito mais além desses. Uma coisinha que eu esqueci de falar. Aqui, ó. Os dois tipos de folhas que eu acabo usando. Você, não sei se está usando folha sulfite ou não, também é um bom começo. Mas eu gosto de fazer algumas colagens numa folha com uma gramatura um pouco maior, que é uma folha mais grossinha e tal. E o resultado fica muito melhor e tem uma resistência maior também. Quando eu utilizo aquarela, né, ou tinta acrílica, que eu gosto de usar bastante também, eu uso essa folha bem mais grossa, que é de 300, a gramatura é 300, né? E ela é uma folha própria para aquarela. Então, quando eu passo a aquarela ou a acrílica, ela não vai dar aquela enrugada. Então, já fica uma dica de material também, caso tenha interesse de colocar tintas e tudo mais na sua colagem. E aí, esse nosso primeiro exercício vai ser de 5 minutos. Eu quero que você escolha entre os elementos que você tem aí 3 opções, tá? Porque o processo criativo, ele vem da experimentação, certo? Então, ele tem que começar de algum lugar. Então, às vezes, se a gente quer colocar muitos elementos nos primeiros momentos, a gente acaba não dando muito valor aos materiais que a gente tem. E para você chegar nesse ponto de saber os materiais que você gosta, tem que ter essa exploração de materiais. Fazer muitas colagens, começando com poucas coisas e aumentando, até que chega o ponto de você ir tirando o que você não gosta e deixando só o que é interessante para a sua composição. Então, por isso que a gente vai começar esse primeiro exercício com apenas 3 elementos. Tesoura, cola e papel, para ser a base, não conta. Bom, eu vou escolher aqui, então, um recorte que eu já tenho
de uma pintura do Pablo Picasso. Eu vou pegar uma folha colorida e vou usar uma caneta. Então, os meus 3 elementos serão esses. Uma caneta posca, uma imagem já recortada e uma folha colorida, certo? Com os materiais escolhidos, nós vamos para a nossa primeira experimentação. Por que eu pedi só 3? Porque nós teremos 5 minutinhos para desenvolver essa primeira colagem. É para ser assim um exercício de destrave mesmo, sabe? Sem pensar muito, não tenho muito tempo, mas também não tenho muitos materiais para fazer essa primeira colagem. Então, para deixar mesmo fluir, tá? E aí, o que eu indico? Nesse momento, deixa uma musiquinha rolando. Não vou falar muito enquanto eu estiver fazendo a colagem, tá? Porque eu quero que seja um momento que você deixe fluir também. Porque não tem segredo. É você recortar e colar isso no papel da forma que você achar mais interessante, certo? Então, eu vou começar pela minha imagem principal. Ela já tá aqui no recorte, mas eu vou recortar ela mais ainda. Vou usar com ela a tesoura de corte reto. E com a tesoura de corte reto, eu vou fazer aqui um corte já mais criativo. Lembrando que dá para utilizar a tesoura também de corte criativo para fazer. E fica um resultado bem legal também. Agora aqui eu vou usar uma tesoura de corte criativo. Pode ir para minha folha colorida, meu segundo elemento. O legal é deixar mesmo, se você gosta de formas assim mais orgânicas, mais fluidas, deixar a tesoura dançar no papel e virando de lado. Vamos ver se dá pra fazer alguma composição legal aqui. Eu gosto sempre de juntar. Então, vou cortar mais um pedaço aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de usar muito uma colagem centralizada na folha. Mas isso é de gosto de cada um. Você vai experimentando coisas e talvez você goste, talvez você não goste. Mas o ideal é sempre experimentar. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu prefiro deixar a folha em branco e tentar fazer a colagem central. Mas
Se você gostar de preencher toda a folha, também é uma opção e dá pra fazer isso com apenas esses 3 elementos, tá? Bom, ainda não gostei dessa montagem, então eu vou modificar de novo. O nosso tempo já está quase acabando. Minutos, mas dá pra fazer alguma coisa. Bom, eu vou colar ela aqui. Aí na hora da colagem não tem muito segredo, né? Eu não gosto de passar muita cola. Eu gosto de passar cola nas pontas e colar direto na folha. Há quem goste de passar cola na folha, né, ou na placa de MDF e depois selar como se fosse um verniz, assim, dá um acabamento, passa a cola por cima também. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas é uma opção também. Por isso que eu falo, pode ser repetitivo, mas é uma questão de exercitar. É fazendo, experimentando, para saber o que vai gostar ou não, né? Acho que é isso aqui. E outra coisa, é sempre bom ter uma folhinha teste para caneta, para ver se ela não tá falhando e tudo mais. Então aqui tá ok. O nosso tempo já está acabando, mas dá pra fazer algumas coisas aqui. Bom, e assim terminamos a nossa colagem de 5 minutos. Talvez passou um pouquinho, mas é isso aí. Nossa colagem de 5 minutos. O nosso segundo exercício será composto por 5 elementos. No caso aqui eu já escolhi uma página de livro, uma caneta, uma folha colorida, uma imagem já recortada e um pedaço de tecido, tá? Como esse exercício ele tem um pouco mais de elementos, vamos deixar, ele pode ultrapassar mais do que 5 minutos, mas vamos tentar fazer em menos de 10 minutos, tá? Então, bora começar. Eu vou começar já dando um recorte nessa página maior. Vou usar uma tesoura de corte criativo. Tem aqui o primeiro recorte. E vou fazer mais um, caso eu queira inserir também. Lembrando, pessoal, quem usar esse tipo de tesoura, sempre toma cuidado com as continuidades, tá? O corte, ele pode acabar numa ondinha, tenta seguir para ele ficar mais uniforme. Mas claro, se não for a proposta também deixar uniforme, segue que vai dar tudo certo. Bom, vou deixar aqui esses 2 cortes.
por acaso eu não usar, ou se eu quiser fazer mais algum diferente, eu pego e já recorto também. Esse daqui eu acho que eu vou fazer com uma tesoura de corte reto. De lado, caso eu queira usar. Para cortar o tecido, eu vou usar uma tesoura de corte de tecido, porque é mais fácil, né? Então tem um corte melhor e tal, e essa tesoura eu só uso para tecido, eu não corto papel. Então isso não estraga o corte dela também. Mas caso você não tenha e você queira usar tecido, é sempre bom ter uma tesoura, pode ser até uma tesoura de corte comum, num primeiro momento, né? E só usar ela pra cortar tecido já ajuda também. Eu vou usar aqui o próprio modelo da estampa para fazer o recorte. Aqui. Vamos ver o que tem bastante. Acho que ficou diferente, é só aqui que eu não gostei muito. Já temos aqui a nossa imagem principal. Acho que não vou alterar ela, gosto de como ela está. Então agora eu vou para montagem, né, antes de colar, ver o que vai me agradar mais. O legal de você cortar algumas figuras é que a própria figura às vezes te dá uns encaixes maravilhosos. Que você nem precisa ficar cortando tanto, porque isso já acontece de forma um pouco mais natural. Tem que ter esse encaixe. Assim. O tecido aqui, só não sei se eu coloco ele pra fora, o tecido eu deixo ele aqui. Pode ser interessante. Vamos ver. Ó, aqui no meu cronômetro já passamos de 5 minutos, quase 6, mas vamos tentar não passar de 10. Depois que sai a montagem, fica mais fácil. Acho que eu gosto disso. Talvez essa também. Acho que tá mais interessante pro que eu quero.
faço mais assim. Legal. Então, vamos começar com a colagem. No caso, né, como são partes que você mexeu, ela sai do lugar, eu vou começar com a imagem na página de livro. Esse pedacinho aqui da página de livro agora. Tá encaixadinho. Legal. Essa parte laranja, assim, certo? Deixa eu ver. Opa, não deve vir pra frente. Isso aqui. Legal. Então, antes de colar o tecido, vamos já fazer a colagem da página laranja, que eu vou pegar, ela vai, isso. Legal. O tecido, eu vou pegar ele e vou passar um pouquinho de cola líquida, porque ele vai ajudar a fixar um pouco melhor. Então, vou deixar ele aqui, só que vou passar um pouquinho de cola aqui pra ele. Não dá aí eu vou virar a minha imagem e passar um pouco de cola, mas bem pouco, que vai ser o suficiente para colar, para não ficar enrugado, sabe? Por conta de muita cola, que foi um pouquinho a mais. Dou uma espalhada, assim vai colar melhor. E pelo menos a imagem aqui já... Bom, ela já pronta assim, vou passar cola nas pontas. Quando passar cola, igual eu tô já com a folha embaixo, pra não grudar cola e sujar a folha, toma muito cuidado, tá? Porque eu já tô um pouco acostumada com esse processo, eu acabo deixando a folha embaixo. Mas se vê que vai manchar tudo, é melhor passar a cola em cima da mesa, né, de outra superfície, só trazer ela pra cá, pra folha, na hora de colar, pra não ficar suja a folha. Então, aqui. Caneta, vamos usar a caneta agora. Tá funcionando bem. Sempre bom testar antes. Ok, só viradinho. Foi passando cola. Ok. Bom, acho que é isso, não vou colocar muitas coisas aqui. E é isso, nossa colagem com 5 elementos. E aí, curtiu esse processo tendo mais elementos para usar? Você acha que foi mais fácil, mais difícil? E assim finalizamos a nossa segunda colagem.
proposta do terceiro exercício é a gente usar todos os materiais disponíveis para fazer uma colagem. Então agora é o momento de abusar dos elementos e usar tudo para ver o que vai sair nessa nova composição, certo? Esse é o exercício do exagero, porque é a partir dele que nós vamos descobrir o que gostamos ou não na hora de montar a nossa colagem. Com a aquarela, e aí enquanto a folha seca eu vou fazendo as intervenções nessa primeira imagem. Vou trazer só uma leve camada mesmo de aquarela para dar um pouco mais de cor. Usar também. E até o que você não gosta. É legal pra gente saber e descobrir, né, novos caminhos, novas combinações de materiais. Então, por isso que essa parte do processo ela é bem importante e dá pra gente explorar bastante coisa. Bom, enquanto fica secando essa aquarela, vou deixar a folha aqui do lado e vou começar a intervenção na minha imagem principal. Aqui no caso dela, eu vou usar um estilete. Vamos ver o que vai ser interessante aqui. Aí, e bom, a tesoura de corte criativo, eu vou usar ela para fazer o molde. Aqui, buscando manter mais ou menos a linha.
da janela. Aqui eu vou deixar mais ou menos no corte original. Aqui a janela também. Eu trouxe aqui uma montanha, uma mini montanha de tecidos, com algumas opções. Vou usar a tesoura de corte de tecido também. Para esses materiais e não gostou, depois não precisa utilizar mais. É mais um processo mesmo pra gente descobrir o que a gente vai gostar ou não de inserir na nossa colagem. Abusar mesmo dos materiais, exagerar, porque só às vezes exagerando que a gente descobre o que a gente gosta ou não.
porque ele pode desfiar e qualquer mexidinha, nossa vida, é toda uma situação. Então vai com calma, sem pressa. A colagem é um momento de sem pressa, ó. Igual eu já comecei a colocar aqui, ele já mexeu tudo. Isso faz parte do processo também. Depois é só ir arrumando. Ficou tudo bagunçado? Fica pra fora, depois a gente vai cortar. Então, ó, no momento que vamos começar a colar esse pedacinho aqui também. Esse amarelo estava aqui. Vamos colocá-lo aqui novamente. Peguei muita cola. Bom, hoje não deu muito certo aqui. Cola. Aqui embaixo. Encaixamos e foi. Uma boa composição. Agora vamos ver aqui que temos em relação a barbante, temos um pedacinho, vários pedacinhos. Vamos usar esse amarelo aqui mesmo. Aqui da nossa imagem. Então, aí, o melhor é o uso de cola líquida, né, nesse caso. Vamos deixar a nossa imagem descansando aqui um pouco. Vamos dar uma olhada na nossa folha.
Vamos colocar ela aqui do ladinho, descansando. E a nossa folha aqui já está seca. Acho que eu vou mudar ela de lugar, deixar ela aqui. Vou usar aqui outro material. Giz pastel. Vou usar um pouquinho de giz pastel aqui. Pra fazer mais uns detalhes. Giz pastel é um material que eu nem costumo usar muito nas minhas colagens já, mas é um ótimo material também, versátil, então dá pra soltar a criatividade com giz pastel oleoso. Esse pastel foi ok. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa composição, nossa imagem principal. Ok, agora vamos usar algum papel colorido para inserir aqui nessa composição. Eu já tenho alguns recortes prontos, que talvez seja interessante usar também. Ficou muito interessante isso. Já gosto mais. Essa composição eu vou manter ainda sem colar. Vou utilizar um recorte com jornal, com a folha de livro também. Legal é sempre ir experimentando até achar uma maneira de encaixar que eu goste mais. É experimentar, não tem muito o que fazer. Gosto disso. Acho que já daria pra colar. Antes de colar, eu já vou recortar esse excesso aqui dos tecidos.
eu não gostei muito, então eu vou recortá-los. Deixar isso aqui no sujeira aqui. Legal. Acabar recortando um pedaço de papel junto. Até passou quase um pouco, mas também não tem problema. E aqui eu também vou recortar um pouco desse barbante. Vou fazer um recorte reto primeiro, talvez depois eu dê uma outra finalidade. Vamos voltar, ó, colocar essa parte aqui. Acho que foi o contrário. Isso. Acho que ficou ainda diferente, não. Acho que eu vou manter isso daqui, só que eu vou cortar parte dessa folha. Gosto mais assim. Então já vou passar uma cola aqui. Vamos experimentar assim, então. Legal. Acho que chegou o momento de colar aqui com os outros elementos. Eu vou passando depois. Ou talvez eu coloque mais um. Será? Não, por que não? Esse é o momento que estamos exagerando. Então vamos experimentar. Então, hora de colar essa folha no papel. Como eu falei, eu gosto de passar a cola mais nas pontas, nas bordas, né? Um outro elemento aqui que eu gosto bastante de usar são lantejoulas. Então, se você tiver alguma coisa aí, queira experimentar, são possibilidades bem legais.
E temos aqui também glitter. Glitter é uma opção que eu gosto bastante. Não utilizo muito, porque acho que tem que ter um cuidado para não ficar demais. Mas vamos fazer um teste aqui. Daqui a pouquinho, assim que secar, a gente tira esse excesso também. Vamos deixar a caneta preta fluir um pouco. Sempre toma cuidado para não borrar onde você já fez. Acho que eu vou usar mais um pouquinho de glitter aqui. Só que agora vamos utilizar um fluid. Sempre bom jogar bastante. O excesso você tira numa folha em branco para devolver pro potinho que sobrou também. Já foi o tempo. Muito bom. E agora eu só vou usar mais um pouquinho. E aí, o que vocês acharam? Como que foi o processo de vocês aí? Vocês gostaram? Não gostaram de usar todos os materiais que tinham? Foi incômodo? Talvez não? Foi já um momento mais de liberdade? Quero que você reflita sobre isso, para que no próximo exercício a gente consiga fazer essa seleção já do que a gente gostou e não gostou.
Bom, o último exercício serviu para você ver o que você gosta e o que você não gosta de usar na composição da sua colagem. E agora esse é o momento que a gente vai dar aquela bela garimpada nos elementos e trazer para essa última composição apenas o que você gostou, certo? Vou começar. Acho que vou usar esse recorte da cortina, que tá bem bacana. Mas vou tirar ela daqui, separar ela da imagem. Talvez eu use, talvez eu não use também. Vamos ver o que vai sair daqui.
vamos finalizando a nossa última composição. Bom, agora que finalizamos os 4 exercícios, esse é o momento de reflexão. Eu quero que você pare e pense agora no que você gostou, você não gostou de usar, porque isso vai servir de base para o que você vai explorar a partir daqui. E aí, então, avaliar todos os exercícios que fizemos aqui hoje. O primeiro exercício com 3 elementos, o segundo com 5 elementos, o nosso terceiro com a mistura de todos os elementos que você tinha em mãos, e depois a última fazendo uma escolha do que mais gostou de usar nesses 3 primeiros exercícios para compor a obra final. Se quiser compartilhar, me conta como que foi esse seu contato com a colagem intuitiva. Foi um processo que você teve alguma descoberta inesperada? Eu vou adorar saber. A nossa aula está finalizando e espero que a gente se encontre numa próxima aula. Até lá!